doideira que ela falou assim, eu achei muito legal. Nossa, se fosse para Deus me levar para o céu pela minha voz, eu ia para o inferno. Irmãos, o Senhor não vai ver isso. O Senhor vê a verdadeira adoração. Aqui dentro, a não ser, acredito, os visitantes, tem pouco tempo de casa, todo mundo está preparado para servir, para fazer o ID. Aleluia. Mas nós queremos ser acarinhados, acalentados pelos nossos pecados. Está doendo? Está doendo. Mas o Senhor nos mandou levantar, perdoar e andar. Aleluia. Porque se a gente fosse ver tudo que dói e sentar, a gente não ia andar. Mas e Jesus? Olha o que ele sofreu pelos nossos pecados. E a gente sabendo tudo que ele passou, a gente continua pecando, a gente continua errando, a gente continua. Irmãos, hoje eu estou aqui, mas foi um dia de muita reflexão. Porque eu lembrei que quando eu comecei a vir para a igreja, eu apunhava na cara da minha mãe. Eu não tenho ódio da minha mãe, pelo contrário. Eu tenho muito, muito amor. E eu não vejo a hora dela se render aos braços do Senhor. Mas glória a Deus porque ela fazia isso comigo. Sabe por quê? Porque senão eu não estava aqui hoje. Porque quando é muito fácil, a gente para. Quando nada dói, a gente para. E se dói, a gente para porque a gente nunca conheceu Jesus de verdade. Porque a gente precisa entender que mesmo doendo, nós só temos um caminho. Nós não temos dois caminhos. Nunca nós temos dois caminhos. O segundo caminho foi inventado pelo homem. Porque o Senhor, Ele já nos libertou. Por que a gente escolhe o segundo caminho toda vez? Mesmo ele não sendo verdadeiro. Por que a gente se acha melhor que o outro? Por que a gente não consegue perdoar? Por que a gente não pode chamar um irmão para comer na nossa mesa? Por que quando está fedido, está fedendo, a gente não pode abraçar? Você acha o quê? Você é cheiroso? Fica um dia sem tomar banho. Pra você ver como você vai feder. Às vezes não precisa nem um dia. Nós saímos do mesmo buraco, vamos para os mesmos buracos se a gente continuar assim. Irmãos, nós precisamos ser diferentes para a gente alcançar a geração do avivamento. Porque senão nós não vamos conseguir. A missão, ela não é só uma vez no mês. Nós fomos criados para fazer missão. Nós fomos criados para amar. O Criador nos amou e Ele nos ensinou a amar. O Senhor disse que nós precisamos amar o nosso próximo como nós mesmos. E a gente não ama coisa nenhuma. Gente, isso é muito sério. É muito sério. A gente zomba, a gente fala mentira. A gente se dói porque a gente acha que a pessoa falou. E se Moisés se achasse tão indigno a ponto de não querer ter curiosidade, por que aquela sarça pegava fogo e não queimava? E se ele se achasse tão digno de não ir ver aquele que chamou? Ele não pensou, ele disse, eis-me aqui. Tudo bem, ele tentou se sair daquela situação, mas ele esteve pronto, o Senhor falou com ele ouviu e ele foi. Ele voltou para a terra onde ele foi humilhado. Ele voltou para a terra onde ele foi perseguido. E nós temos medo disso. Nós temos medo de sofrer por Jesus. Nós nunca vamos perder se sofrermos por Jesus. Nunca, nunca. A gente pede oração às vezes, só que daí no outro dia a gente já esqueceu dessa vida. Ou então melhor, por exemplo, eu acompanho a vida da irmã Kelly. Tá me dando muito trabalho. Não quero mais não. E aí? Quem somos nós para nos dar mais 10.000 chances? O Senhor nos dá chance todos os segundos, gente. Se tem gente que não conhece o verdadeiro Evangelho, você precisa falar de Jesus. Você precisa falar de Jesus. Mesmo que essa pessoa não venha, fale de Jesus. Fale do amor de Jesus. Fale de Jesus. Porque se a gente fosse ver todos os não que a gente leva, não é nada comparado a tudo que a gente faz de errado.
e todas as vezes que o Senhor nos perdoa. Hoje, pode falar assim, é fácil a irmã Carol estar ali falando isso. Não, eu tenho vivido o que eu estou falando. E eu não preciso provar para ninguém. O Senhor me conhece. Então, nessa noite, é uma reflexão para a igreja. Não venham do mesmo jeito e não saiam daqui hoje do mesmo jeito que entrou. Nós não somos dignos de julgar. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos filhos de Deus. E nós queremos alcançar o mesmo céu. Mas às vezes é necessário a gente dar a mão para alguém que não consegue caminhar. E talvez a gente nunca vai soltar dessa mão. Mas nós vamos alcançar o céu junto. Porque nós não somos dignos de desprezar ninguém. Ninguém. Eu sou muito grata a Deus por essa igreja, porque nunca a irmã Márcia soltou a minha mão. O pastor, as irmãs, ninguém. Eu estou falando no modo geral. Porque eu já falhei, gente. Muitas vezes, até às vezes eu nem sei, talvez que eu falhei com alguém. Mas talvez é tempo de pedir perdão, mesmo estando certo. É tempo de rever algumas atitudes, mesmo achando que está certo. É tempo da gente mudar, gente, de opinião, de identidade, de movimento. É tempo a gente mudar de caminho. Nós não estamos mais para brincadeira. Às vezes, não vir na igreja não quer dizer que você está faltando com Deus. Muitas vezes, você vindo na igreja, você está faltando com Deus. Como você tem entrado na presença? De que maneira você tem entrado na presença de Deus? Isso é muito sério, gente. Então essa é a palavra que eu tenho para deixar nessa noite para a igreja. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade. Muitas vezes a gente se sente incapaz, sabe, irmãos? Eu falava assim que eu nunca queria pregar. Eu nunca queria ter oportunidade, porque eu nunca me senti capaz. Eu não sou capaz. É o Senhor. Mas, irmãos, a partir do momento que a gente entende que a palavra salva, que a palavra liberta, que a palavra cura, que a palavra responde todas as nossas dúvidas, a gente entende quem é Deus. Aleluia. Não tenha uma situação que Deus não foi vitorioso. Não tenha uma situação que Ele não livrou os seus. Moisés não viveu a terra prometida porque ele se irou e ele tinha intimidade com Deus. Então, se você tem intimidade com Deus, você precisa saber quais atitudes tomar. Se você tem intimidade com Deus, você não bate cabeça em vidro. Se você tem intimidade com Deus, você não diminui ninguém. Se você tem intimidade com Deus, você anda no caminho certo. Se você tem intimidade com Deus, você pede perdão. Você não se sente melhor. Você não sobe no altar para desdenhar de quem está sentindo a presença do Espírito Santo, para achar que você pode julgar se é Deus ou se não é Deus. Quem tem intimidade com Deus sente. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, irmãos, para a gente orar.